Cheguei, Brasil! Cheguei. Lá, 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 lá. Cheguei, maravilhosinha. Domingo. A menina acabou de acordar, você acredita, gente? Falei, vou fazer a live enquanto ela dorme, cochilinho da manhã. Você tá bem? Vamos começar essa semana assim, ó. Ativada? Ativada no modo que meu temperamento não me define, ele não vai ser justificativa para minha falta de disciplina, para minha falta de domínio próprio. Vocês estão comigo? Bom, montei aqui um roteirinho para falar com vocês desde a semana passada, que nós fizemos a live sobre liderança e o quanto o seu temperamento pode ser um sabotador no teu processo aí de sucesso, promoção, jornada financeira e profissional. Essa live foi muito legal, tá lá no meu YouTube. E aí, nós tínhamos decidido naquele momento lá que o segundo tema da live seria: e aí, o que acontece quando você amadurece na sua natureza temperamental? Então, bora? Bora que bora que bora, enquanto você me dá aí bom dia, boa tarde, boa noite. Porque domingo é um trem assim, né, gente? A gente não tem hora pra muita coisa. Então, graças a Deus por isso. Me conta, você já sabe seu temperamento? Diz aí pra mim. Poliana, Despertar das Carmelas, Driana, Marta, vocês sabem o temperamento de vocês? Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu já tô aqui com o meu roteirinho. Vou pôr aqui o tema da live, né? Temperamento, o temperamento na vida real. Quantas aqui já tiveram a sensação que saber o seu temperamento não fez tanta diferença assim? Me conta. Fê, descobri meu temperamento, mas continuo tendo problemas. Me fala. Real, honestamente. Cris é sanguínea, a Polly é melancólica. Temos aí dois opostos na live. Temperamento na vida real. O que acontece quando você amadurece? Quais são os benefícios, né? Quais são os benefícios desse processo que eu tô sempre chamando vocês? Gente, amadurecer é nosso destino. Bora, minha gente, bora amadurecer. Não dá pra gente ficar refém da nossa natureza temperamental. Não é assim que eu fico aqui com vocês? Olha lá, ó. Sou sanguínea e tenho problemas no trabalho. Você pode abrir aí? Qual é o teu problema, amiga? Qual é o problema? É de relacionamento? É o que? É de falta de compromisso nas suas demandas? Onde está esse problema no trabalho? Desanimo muito facilmente. Ah, tá, tu tem problema na tua área profissional porque tu não é uma pessoa focada. Tu vai aqui, né? Não tem resultado, tu desanima, não quer mais fazer o que você se propôs a fazer. A Sai colérica. Enquanto vocês mandam, né, pro povo aí, porque esse tema é muito bom, viu, gente? Esse tema é muito necessário. Descobrir o seu temperamento e amadurecer é o que vai definir se essa ferramenta de fato vai ser válida, no sentido de produzir bons frutos na tua vida. Manda aí pro pessoal, chama todo mundo, já que domingo a galera fica tudo aqui, ó. Eu sei, conheço vocês. Melancólica, sempre desconfiadas, realmente é esse. Ah, tá, tu não tem certeza se é o teu temperamento, né? O exato oposto do sanguíneo desde sempre, então não tem como não ser melancólica. É verdade, Fábio. Temperamento e a fraqueza de cada um que precisa ser dominada é justamente essa lupa que a gente vai fazer, tá? Claro que todos nós temos fortalezas, cada temperamento ele tem uma relação, um grupo de forças, de virtudes que são naturais. Por exemplo, o colérico, ele tem a virtude de ser forte, de ser determinado, de ser disciplinado, de ser excelente em tudo que ele faz. O colérico tem a virtude de ser uma pessoa de resultados, então ele não tem tempo ruim, ele quer fazer, ele faz o negócio acontecer. Isso é um grupo de virtudes. Esse é o rol de virtudes, de forças naturais a uma pessoa de perfil colérico. Ah, mas só o colérico é assim? Não. Eu, por exemplo, enquanto fleumática de temperamento, posso desenvolver qualidades que são do colérico. Mas isso não quer dizer que isso seja meu naturalmente. Quando a gente fala em temperamento, a gente está falando de algo que é natural. Ou seja, já nasceu com você. É o teu instinto, é a tua essência.
certo? Então é muito mais fácil para uma pessoa de perfil colérico ser resolutiva, dar resultado, entregar metas, superar metas, ser mais excelente em tudo que ele faz, ser mais fácil de ver na mão dele as coisas acontecerem. Para outros temperamentos, vai acontecer também, porém, mediante a esforço, porque não é natural. Quais são os grupos, né, de qualidades de uma pessoa de perfil sanguíneo? Que a gente tem ali uma listinha de fortalezas. O sanguíneo, naturalmente, ele é otimista, ele é motivado, ele é entusiasmado, ele é intenso, ele é criativo. O sanguíneo, ele tem muita facilidade em relacionamentos interpessoais, então ele é agregador, ele é carismático, ele envolve as pessoas. Esse é o rol de forças, de virtudes de uma pessoa de perfil sanguíneo. Logo, outros perfis podem desenvolver isso, porém não vai ser natural, vai vir mediante desenvolvimento, aprendizado, esforço. Vocês precisam deixar isso bem claro aí na cabeça de vocês, tá? Então, essas virtudes para uma pessoa de perfil sanguíneo vai facilitar todo o processo que ele tem interpessoalmente. Então, nos relacionamentos, o sanguíneo tende a ser uma pessoa, ó, que dá muito bem, assim, para ele desenvolver no mercado profissional funções que exijam dele esse perfil mais carismático, mais agregador, tá? Então, fica aí esse rol de virtudes do colérico, esse rol de virtudes do sanguíneo. E quais são a listinha? Qual é a listinha de virtudes do fleumático, por exemplo? Ah, não, difícil encontrar, né? Porque o fleumático, meu Deus, é quase parando. Calma, todos nós temos facilidades e desafios. Quais são as facilidades de uma pessoa de perfil fleumático? Pacífico, tranquilo, lida super bem com pressão, é uma pessoa sensata. Logo, quando ele abre a boca para dar alguma opinião, essa opinião é carregada de sensatez, de sabedoria. Ele não vem afetado emocionalmente. Isso é extremamente positivo para uma pessoa de perfil fleumático. O fleumático também carrega em si uma habilidade de resolver as coisas no bastidores, sem precisar ficar chamando muita atenção. Ele nem gosta desse lugar de estar no centro das atenções. Então, o fleumático, naturalmente, ele vai nos ensinar e vai ser muito mais fácil para ele. Aí, nesse lugar está a sua facilidade de lidar com pressão, de lidar com pessoas que não são tão fáceis de lidar. Por quê? Ele consegue organizar o seu mundo interior e não se deixar afetar pelo mundo exterior, tá? Essa, para mim, é uma habilidade gigantesca. Tanto é que, na maioria das vezes, a gente encontra no fleumático um lugar seguro para quê? Para pedir conselhos. Porque ele não se deixa afetar pelas emoções. Ele é muito racional, portanto, muito sensato. Seu poder de observação também faz com que ele evite alguns conflitos. Então, assim, esse é um grupo de facilidades, de virtudes de uma pessoa de perfil fleumático. E a pessoa de perfil melancólico também tem. Ali, por mais que o melancólico tenha dificuldade de reconhecer em si mesmo suas facilidades, as suas qualidades, ele é dotado de muitas potências. Perfeccionista, extremamente leal, fiel, dedicado, comprometido. É uma pessoa que trabalha com zelo, com detalhe, se doa com tudo que tem. Sempre que se compromete a fazer uma coisa, ele faz e faz aquilo com muita excelência. Então a gente vê também que o melancólico é esta pessoa que nos ensina sobre organização, sobre planejamento. Ele é uma pessoa diligente. Então, se trabalhar, se ter por perto uma pessoa de perfil melancólico, vai evitar que você entre em situações sem avaliar quais são os problemas, os riscos que aquilo pode gerar. Porque ele é extremamente prudente. Essa é o rol de qualidades, de facilidade de uma pessoa de perfil melancólico. Aí eu te pergunto, é só isso que a gente vê nas pessoas, quando a gente olha para elas, no perfil delas? A gente consegue enxergar todas essas qualidades? Me responda aí enquanto eu tomo aqui minha proteína. Responde para mim. Você consegue enxergar nas pessoas as suas qualidades?
olhando para o seu temperamento? O que você consegue enxergar numa pessoa quando você nota que ela tem um temperamento colérico? O que te chama a atenção quando você olha para essa pessoa que você viu, nossa, ali é uma colérica? Como é que você define que você está diante de uma pessoa de perfil colérico? Conta para mim. Eu sei mais ou menos onde é que vocês vão. Me digam. Eu quero que vocês me digam só para a gente perceber o porquê que amadurecer muda e muda muita coisa. Quando a gente pega o nosso temperamento e decide que ele não vai ser mais justificativa, argumento ou vai ser para nós uma desculpinha, uma muleta para a gente não crescer, para a gente não amadurecer. Postura, determinação, que mais? Ah, estou diante de uma pessoa colérica. Sabia que você era colérica? Por que você sabia que eu era colérica? Porque você agiu e agiu como? Liderança, mandona, toma frente, nervosa. Excelente. Na maioria das vezes, o que a gente faz? A gente vai olhar para aquilo que é uma característica de fraqueza. Na maioria das vezes, quando uma pessoa identifica o seu temperamento, ela não está enxergando suas potências. Na maioria das vezes, ela está enxergando ali uma fraqueza, tá? Na maioria das vezes. E por que é tão importante que a gente entenda isso e ao compreender isso, a gente não fique, também não quero mais saber desse assunto porque essa teoria está me rotulando. Na verdade, não. A gente precisa pegar esta informação e, se queremos amadurecer, nos comprometer, sermos responsáveis em, a partir de então, não se apresentar pelo prisma da fraqueza temperamental, mas pelo prisma das fortalezas temperamental, tá bom? Então esse é meu saculejo aqui com você. E eu quero te fazer uma pergunta. Será que você está usando o seu temperamento como uma desculpa? Será que você tem usado o seu temperamento como justificativa para você responder, de repente, uma má inclinação ou uma falta de comprometimento com aquilo que você achou que deveria fazer? Será que você tem usado seu temperamento como desculpa, como muleta, como o quê? Como desculpa, né? Que é o que todo mundo faz? Ou você tem usado o seu temperamento como uma ferramenta? Essa pergunta precisa aparecer e essa resposta precisa estar muito clara para você. Hoje nós vamos falar do que acontece em cada temperamento quando ele amadurece. E como isso muda a tua vida no pessoal, no profissional, seus relacionamentos. E eu vou começar dando um exemplo bem, assim, claro da minha vida. Né? Eu sou de temperamento fleumático, descobri isso, eu tinha 19 anos, e na semana passada eu compartilhei que isso foi, para mim, assim, uma resposta, porque eu parei de me comparar, parei de ficar querendo, né, ali, ser uma coisa que eu não podia ser naturalmente, mas não me deu muitos caminhos, porque quando me apresentaram como um determinismo. Não, você funciona assim porque você tem o temperamento fleumático. Falei, ok, check, o que eu faço com isso? E aí, o que eu faço com isso foram os passos que eu fui me procurando fazer para eu não ficar refém da minha natureza. Mas, por mais que eu procurasse não ficar refém da minha natureza, por falta de método, eu acabei caindo em muitas situações, e uma delas foi depois de casada. Eu casei com um colérico, que é o meu oposto. O sanguíneo é o oposto do melancólico e o colérico é o oposto do fleumático. E quando eu falo oposto, para ficar mais claro ainda, tudo que falta no sanguíneo tem no melancólico, vice-versa. Tudo que falta no colérico tem no fleumático e vice-versa. Então é o oposto mesmo. E aí eu casei. Eu já conhecia desse assunto. Eu já, de uma certa forma, trabalhava com esse assunto. Eu já tinha ali um certo desenvolvimento na minha personalidade. Eu já não estava tão pura no meu temperamento. Mas depois que eu casei, aí eu comecei a, de fato, ser confrontada para sair do meu natural, do meu instinto, do meu impulso.
que, como fleumática, fujo de conflito. Então, tivemos várias situações no meu casamento em que eu sabia que eu deveria me posicionar, até na maneira com que eu deveria educar o meu marido para me tratar, colocando limites claros. Aí, comigo você não fala desse jeito. Ó, essa sua postura comigo não vai acontecer mais. Então, muitas vezes eu me peguei em situações que eu me senti extremamente desconfortável, mas para não confrontar, porque a minha natureza é uma natureza, se eu não educo ela passiva, eu me colocava na passividade e ele ia crescendo e fazendo tudo o que ele queria comigo e eu simplesmente passiva. Chegou um tempo que essa bomba estourou. Porque o fleumático é assim, a gente vai retrocedendo, retrocedendo, abrindo mão, dizendo que tá tudo certo, fazendo de conta que não tá vendo, mas quando essa onda volta, ela volta como um tsunami. Isso não é bom. Um dia a gente estava numa situação em que ele estava tentando, né, me tirar do lugar e ele se irritava muito com a minha lentidão, se irritava muito com a minha falta de posicionamento, se irritava muito com a minha maneira diferente de lidar com as coisas. E ele vinha para cima. Faz isso, faz aquilo, você não fez. Sempre com crítica, sempre parecendo que eu nunca estava o suficiente. E aí, o que aconteceu? Um dia a gente estava ali e ele lá tentando me tirar do meu lugar de uma maneira grosseira, porque ele também não era educado, né? Sendo ele colérico, não era educado, então grosso, de mesmo assim, de uma maneira que me deixou muito desconfortável. E ele fez isso na frente, no almoço de domingo, na frente da família dele. Quando ele fez isso, meu semblante caiu na hora. Eu fiquei muito desconfortável. Eu me senti muito humilhada. Eu me senti muito desrespeitada. E ali a gente estava no 2º ano de casamento, se eu não me engano. E aí eu levantei da mesa, peguei meu carro e fui embora. Não dei tchau pra ninguém. Deixei ele lá e fui embora pra casa. E eu lembro que eu fui dirigindo pra casa. Gente, só de lembrar isso já foi muito ruim, foi muito desconfortável. Eu lembro que eu fui dirigindo pra casa e eu falava assim com Deus, Deus, eu não casei para ser tratada desse jeito na frente das pessoas. Eu não casei para ser desrespeitada assim na frente das pessoas. Eu não casei para ser diminuída em tudo que eu faço e tudo que eu sou. E eu fui falando isso com Deus e chorando, né? E eu falando isso com Deus e chorando. Eu falei, não é possível. Eu casei achando que eu já tinha um certo nível de maturidade e olha eu aqui. Eu não sei sequer me defender. Eu não sei sequer levantar a minha voz e falar para ele, ei, você não fala assim comigo. Eu não sei me posicionar. E as lágrimas descendo e eu falando com Deus, eu falando, não quero esse casamento, eu não quero viver desse jeito. Quem ele pensa que ele é. E aí, minha gente, quando eu ia falando comigo mesma, eu não sei sequer me posicionar, eu não sei sequer me defender. E eu não quero ter que me defender do meu marido. E eu falava isso para o Espírito Santo e eu ouvindo, eu lembro que quando eu ouvi falando, eu não sei sequer me defender e nem me posicionar, eu lembrei que isso é da minha natureza temperamental. Que isso era uma fraqueza do meu temperamento que eu precisava, naquele momento, enxergar para superar. Porque se o meu marido estava fazendo aquilo comigo, daquele jeito comigo, era porque eu estava refém da minha natureza temperamental. E por mais que eu entendesse que o meu temperamento era assim e que ele era o oposto de mim e confronto com o colérico piora, eu precisava me posicionar. Então eu fui para casa e eu fui me munindo daquilo. Eu falei, eu não vou ficar desse jeito, eu não vou aceitar que isso aconteça comigo de novo. E aí quando ele chega em casa, ele chega daquele jeito, né? Porque eles não sabem não, eles não reconhecem. Quem já teve confronto com colérico tá entendendo o que eu tô falando, o que eu tô vivendo aqui, que eu tô mostrando pra você aqui. E eu fui, quando ele chegou, o que foi que você me deixou lá? Você é louca? Não deu tchau pra ninguém. Ele sequer tinha parado pra raciocinar que o que ele fez foi muito ruim. Ele chegou com toda a razão do universo. Ainda piorado, porque ele já tinha brigado comigo lá. Quando ele viu que eu fui embora sem dar tchau pra ninguém, ele se sentiu pior. Pior no sentido assim, olha o que ela fez comigo. Eu, hein?
Chegou em casa se achando, mas se achando no nível que eu falei, e sério, sabe quando você fica sem reação? Não, essa pessoa não tem noção do que ela fez. Ele acha que é normal falar daquele jeito comigo. Ele não entendeu que eu vim embora porque o comportamento dele foi péssimo diante de todo mundo ali naquele almoço. Ele não entendeu. E de verdade, ele não tinha entendido. E aí, o que tinha que acontecer? Eu precisava falar pra ele. E aí foi. E ele chegou, falou. Quando ele parou de falar, eu falei, acabou o seu show? Porque com colérico, minha gente, você não pode falar em cima dele, porque você vai se queimar nesse fogo. Então, ele parou de falar, eu falei, acabou o seu show? Assim, ó, quem discutiu com o fleumático sabe também que a gente é aqui, ó. A gente não vai aqui, não vai aqui, a gente é aqui. Acabou o seu show? Aí ele ficou me olhando, porque eu nunca tinha reagido. Nunca. Nesses 2 anos, de todas as coisas que ele tinha feito, 2 anos pra a onda vir. Aí eu falei pra ele assim, acabou seu show? Aí ele ficou me olhando, sem falar nada. Falei o seguinte, se você não teve noção do que você fez, eu quero te dizer, você me tratou de uma forma grosseira. Você me desrespeitou na frente de todo mundo. Você, ao invés de ser um homem, um marido, um homem de Deus, um sacerdote, você me expôs na frente de todo mundo. Ao invés de você ser o meu protetor e o meu defensor, você foi aquele que me atacou. E eu quero te dizer, a partir de hoje, chega. Você não vai mais ter a liberdade de falar daquele jeito comigo. Então, a partir de hoje, eu estou te dizendo, eu não aceito e não aceitarei que você aumente o som da tua voz para falar comigo. Nem no ambiente que não tiver pessoas, muito menos no ambiente em que tiver pessoas. Agora você vai ter que decidir se você vai, de fato, começar a ampliar a tua falta de noção para que você seja, para mim, um homem que me protege. Não aquele que me ataca. Não aquele que me agride. Ah, mas eu não... Você tá dramatizando, lá vem você dramatizando, porque eles fazem isso, não é? Quando a gente confronta, eles querem jogar tudo pro nosso colo. Você tá exagerando, eu não fiz nada, e não sei o quê, e não sei o quê. Eu falei, se você acha que não fez nada, o problema é seu. Eu estou te dizendo, hoje, que eu não aceito mais. Se você acha que falou normal, mude o seu jeito de falar. Desse jeito você não fala mais comigo. Minha gente, vocês não fazem ideia do esforço. Aliás, quem é fleumática sabe o tamanho do esforço que é a gente chegar nesse lugar de confronto. Mas eu precisei chegar. Sabe por quê? Caso contrário, certamente eu não estaria casada. E se estivesse casada, eu estaria morta. Morta nas minhas emoções, morta na minha identidade, morta na minha essência. Porque um homem que está o tempo inteiro te diminuindo, te dizendo que você não é o suficiente, que você precisa mudar, e fazendo isso, te expondo na frente de pessoas, te expondo na intimidade, é claro, ou você vai embora, ou ele vai te matar. Matar no sentido de você não ter brilho. Você não existe. Você simplesmente está ali, mas não está como você é. Como um ser humano que tem liberdade, que tem lugar de fala, que, ei, peraí, o que você pensa que você tem? Eu também existo nessa relação. Então eu precisei chegar neste lugar para que eu pudesse usar esta ferramenta não como desculpa, mas como ferramenta. Então, eu tô te contando essa história justamente para você entender que do lado de cá eu já sabia de temperamento, eu já trabalhava com isso. Mas eu ainda estava no lugar de desculpa, de conformismo, de acomodação, para não superar a minha natureza temperamental. E aí, a vida, ela vai cobrar. A vida, ela vai te convocar a um posicionamento, assim como convocou a mim no meu casamento. Isso não foi a única vez, eu tive que me posicionar várias e outras vezes, mas essa foi a primeira vez que eu me responsabilizei. Porque não é muito fácil a gente se relacionar com uma pessoa, no meu caso colérica, e falar que a culpa é dele? Ah, porque ele é assim mesmo. Ah, não, porque o colérico é difícil mesmo. E aí eu nunca me posiciono, eu nunca ensino ele como ele deve me tratar. Eu posso entender que ele tem uma aceleração e, portanto, ele é menos paciente. Eu posso entender.
mas eu não posso permitir que o fato de entender que ele é assim me agrida. Entende? Então, quando a gente fala em ferramenta, olhando para o estudo dos 4 temperamentos, é para te dar essa liberdade de pegar o que é seu e dar para o outro o que é do outro. Por isso que é uma ferramenta terapêutica. Não é um diagnóstico, não é um rótulo, não é brincadeirinha, não é balela, não é para usar como signo, não é para usar como uma camiseta, que a minha camiseta tá aqui, né? Ore mais. Imagina, fleumática, você que lute. Não! É uma ferramenta terapêutica, porque ela te convoca. Ei, isso aqui é seu. Se posiciona. Como eu tive que me posicionar. Fernanda, e aí, depois? Depois a gente foi se afinando, continuando alinhando. Eu tive que repetir várias e várias vezes que eu não ia aceitar, que eu não ia aceitar, que eu não ia aceitar. Até que, de fato, ele entendeu. Que ele precisava também dominar-se. Não era só eu que precisava me posicionar. Ele também precisava se dominar. E é assim que a gente faz na vida, no dia a dia. Se eu estou diante de uma pessoa sanguínea, que ela delega tudo para mim, ela não faz nada e eu tô sempre fazendo por mim e por ela, eu preciso falar para ela, ué, mas o que é isso? Não, ué, eu tô fazendo tudo, você não tá fazendo nada? Você fica só de conversinha para lá e para cá? E eu trabalho para nós dois? Ué, não tá dando certo isso aqui não. Quem precisa mostrar o seu desconforto é quem está desconfortável. A gente não pode achar que o outro vai adivinhar. Não, porque o outro vai adivinhar, ele vai perceber, não é possível, não é doido? Você está querendo que o outro venha defender você daquilo que ele faz com você? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Por isso que é uma ferramenta terapêutica. Porque te convoca a fazer por você o que só você pode fazer. E, minha gente, há coisas, e a maioria delas, que vai ser você com você mesmo. Então, quando eu conto isso para você, eu estou te dizendo que eu já utilizei esse estudo como um diagnóstico, como desculpa, como justificativa. Eu já utilizei essa ferramenta de uma maneira errada, não como uma ferramenta terapêutica, mas como um conhecimento que não me trazia benefícios. Ao contrário, me colocava e me deixava no mesmo lugar. Então, eu já vi também, eu sou uma analista de temperamentos, eu aplico essa ferramenta há mais de 10 anos em análises, em consultorias, em sessões de identificação de temperamentos, e eu já vi vários casos. Eu já vi, por exemplo, uma melancólica. Uma melancólica que virou uma líder maravilhosa, uma líder incrível. Por quê? Porque ela decidiu usar o estudo dos 4 temperamentos como uma ferramenta terapêutica. Ela não ficou ali, imagina, eu não sei liderar, isso não é natural para mim, isso é pro colérico. Não. Ela pegou o estudo e falou, vou fazer isso aqui acontecer na minha vida. Como eu também já vi coléricos que vêm buscar análise de temperamentos, que vêm trabalhar a sua natureza temperamental e se tornam, de verdade, maridos, esposas inspiradores, zelosos, mansos, fora de casa, leão, dentro de casa, ovelha. Você entende? A gente pode chegar neste lugar. Basta que a gente utilize a ferramenta de uma maneira correta. Como, Fernanda? Para amadurecer o seu temperamento, para dominar a sua fraqueza. Então vamos lá. Como cada temperamento funciona de modo imaturo? Para a gente fazer aqui um diagnóstico. Vocês sabem que eu gosto disso, né? É como se eu estivesse diante de você numa consultoria. Eu estou te analisando na sua imaturidade ou na sua maturidade do seu temperamento. E agora a gente vai falar sobre a imaturidade de cada temperamento. O colérico imaturo. Quais são as características que a gente enxerga num colérico quando ele não amadureceu? Vamos falando aí que eu quero saber se vocês estão alinhadas e afinadas no conhecimento. Colérico imaturo. Posso dizer que um colérico imaturo ele não escuta o que o outro está dizendo? Vocês acham que isso é imaturidade do temperamento colérico? Posso dar check? Sim, uma pessoa de perfil colérico que não tem habilidade de escuta ativa, de acolhimento, ele está no lugar de imaturidade. Check, exatamente. Um colérico imaturo, ele é essa pessoa. Você está falando, ele está pensando daqui 10 passos na sua frente.
E aí simplesmente ele fala assim, aham, e não considera nada do que você fala. Como é que eu vou ter um relacionamento positivo com uma pessoa que não escuta o que eu falo? Não vai rolar, né? Isso vai distanciar esse relacionamento. E aí vocês estão falando, exatamente, a Glau arrasou, porque a Glau é minha amiga. E a Glau é casada com colérico e é fleumática como eu. Mandão, extremamente mandão. E não é aquela ordem que é uma ordem polida. Não é aquela ordem que é uma ordem liderança. Não, é mandão, faz isso. Como se a gente fosse empregada deles. Também, uma pessoa de perfil colérico que é imaturo está neste lugar, de achar que todo mundo serve, que todo mundo é funcionário. Que ele dá ordem, você tem que executar. E não executa rápido para tu ver, não. Mandão, não tem o escuta ativa, não tem o acolhimento, não sabe acolher o sentimento e a opinião do outro. O que mais que colocaram aí? Rude, que eu vi aqui, né? Rude, dona da verdade. Check, é isso mesmo. Só ele sabe a verdade. Exatamente, Vívio. Quer impor as coisas na brutalidade. Exatamente. Autoritário, impaciente, nervoso, grosso. Então, se você está enxergando isso em você, como um perfil colérico, pode assumir aí. Realmente eu estou imatura. Eu estou utilizando esta ferramenta como uma desculpa, não como uma ferramenta de amadurecimento. Então, você precisa ficar aqui até o final. Por quê? Porque eu vou te dar meios de sair desse lugar da imaturidade. Aqui, porque eu sou dessas, tá? Segundo temperamento, vamos falar do sanguíneo imaturo. Quais são as características que a gente vê no sanguíneo imaturo? E aqui eu já vou convocar você, que é esposa, filha, mãe de uma pessoa no perfil colérico. E você tá falando, meu marido, meu filho, minha mãe, Deus me livre, não suporto mais. Minha expectativa com você é que você seja para eles uma condutora, assim como eu tenho sido para o meu marido. Quando eu digo para ele assim, olha, comigo você não vai falar mais desse jeito, eu estou educando ele. Eu não aponto, eu não fico falando, você é assim. Não faço. Isso não é uma postura positiva que gera frutos. O que a gente precisa fazer? Elencar e potencializar as fortalezas na pessoa que a gente ama e ajudá-lo a ser melhor, tá? Não quero que vocês saiam daqui, ai, pelo amor de Deus, não aguento mais, Deus me livre. Não. A nossa expectativa com a ferramenta é ampliar o nosso olhar para o outro naquilo que ele pode vir a ser, tá bom? Então eu quero que você acalme o coração. Você não está vivendo um relacionamento abusivo e a gente pode mudar isso de maneira muito prática e com amor, tá? Nunca com crítica, nunca com apontamento, nunca. Sempre com amor, combinado? Vamos comigo. O que o sanguíneo imaturo faz? Vamos lá, eu já vi que escreveram aqui. Barulhento, desorganizado, impulsivo. Não é agressivo, ele é explosivo, tá? O que mais? Fala sem pensar, sem parar. Vai ficar salva no meu YouTube. Vamos lá. Eu listei aqui, tá? É uma pessoa inconstante? Começa empolgado, mas não vai até o fim? Tem vários projetos inacabados ao longo da sua trajetória? Faculdades, livros, dietas, começa e não termina. É uma pessoa imatura. Por quê? Porque o motivo para que ele vá e comece é emocional. Então ele só faz porque ele achou legal, é divertido, vai ser interessante. Mas se não é interessante, se não é legal, ele tende a querer desistir. É uma pessoa guiada, movida pelas suas emoções. Uma pessoa madura, ela não faz só o que ela gosta. Uma pessoa madura faz o que tem de ser feito, ela cumpre as suas tarefas, ainda que seja um saco. Essa é a vida adulta. Só que um sanguíneo, ele é inclinado a fazer as coisas só porque é gostosinho, uhul, legal. Quando isso não acontece, ele para no meio do caminho. Então ele se torna uma pessoa inconstante. Logo, imaturo. Checking. Sanguíneo imaturo se você está parando no meio do caminho os seus projetos sem cumprir o seu dever porque tá faltando motivação, tá faltando alegria, é sem graça. Para com isso. Amadurecer o nosso destino. O que mais que um sanguíneo imaturo faz? Inconstante, desordenado, né? Desordenado no sentido de esquecer compromissos. É uma pessoa que ninguém sabe se pode contar. Falou que ia, não foi.
falou que ia fazer, não entregou, atrasou o processo de todo mundo porque não cumpriu no tempo determinado a obrigação dele. Também está prejudicando as pessoas ao seu redor, sanguíneo. Melhore, amadurecer o nosso destino. Não dá para ficar aí. Então nós estamos aqui fazendo um diagnóstico e a gente precisa aceitar. Todos nós aqui temos nossas lutas, né? Então, tô desse jeito mesmo. E assume. Assumindo isso, você vai dar a um passo de superar essa característica que tem te causado conflito. Terceira qualidade ou característica que denota um sanguíneo imaturo: superficialidade. Eu não sou superficial, imagina. Sabe onde que o sanguíneo age na superficialidade? Quando ele sequer se aprofunda em uma situação. Vermelho aqui, né, gente? Ele sequer se aprofunda em uma situação e ele já quer dar aula daquilo como se ele fosse um professor, um mestre que estudou 5 anos. Você já conheceu sanguíneo nesse lugar? Ele lê uma página de um livro. Essa aqui é a Bíblia, tá? Ele lê uma página de um livro. Ele já quer dar aula daquele assunto, ele quer montar um curso daquele assunto. Ele vai abrir uma live e vai falar, então, deixa eu te falar, temperamentos. Eu li o primeiro capítulo e eu já quero sair dando aula. Eu escutei um lado da história e eu já quero sair por aí defendendo, acusando, tomando partido. Superficialidade. Você precisa aprofundar. Meu Deus do céu, que agonia é essa? Respira. Falar igual eu falo para a Aurora. Filha, calma, respira, relaxa. Não tá no tempo ainda. Você não é nem um caule, você ainda é uma semente e você já quer sair por aí dando frutos? Como assim? Também denuncia imaturidade, uma pessoa de perfil sanguíneo que age desse jeito. Melancólico e imaturo. Vamos lá. Melancólico e imaturo. Quais são as características de um melancólico que denuncia imaturidade? Vamos lá, falem aí por vocês. Vou começar. Crítico em excesso. Um melancólico que está imaturo, portanto deseducado na sua natureza, ele é extremamente crítico. Tudo tá ruim. Tem sempre uma coisa que ele tá pontuando ali que poderia melhorar. Difícil, porque pessoas críticas que não encontram solução, porque é isso. O colérico é muito crítico, mas ele logo aparece com uma solução. O melancólico não. Ele é só crítico. Ele é só crítico. Meu Deus do céu. Aí eu tô aqui, né? Ai, pra que esse copo nessa live? Ai, meu Deus do céu, tá ótima, né? Mas não precisava fazer barulho nessa live. Vai falar. Tá aqui, ó, no coração já dizendo, não gostei, né? O que mais? O marido chega com o lanche, né? Pra você não cozinhar. Aí você fala, mas por que não me avisou? Pra quê? Pra quê que você vai reclamar e criticar um ato do seu marido que tentou facilitar a tua vida? Mas sabe por que faz isso? Habituada na natureza a criticar. Imatura. Qual mais característica? Vocês estão bonzinhos, hein? Com os melancólicos. Demora para tomar atitude, penso tanto que não faço, perfeccionista. Não necessariamente é imaturidade, tá? Mas é do teu temperamento. Pessimismo. Perfeito. Pessimismo também indica um perfil melancólico que precisa amadurecer. Tá imaturo? Extremamente pessimista. Tudo vai dar errado. Ó céus, ó vida. Nem vou começar porque eu sei que não vai dar certo. Tá sempre pesando o ambiente. A pessoa chega e fala assim, mãe, você não acredita? Fulano disse que eu vou ser promovida e que eu vou ganhar tanto salário. E você diz, tu tá acreditando no fulano? Se eu fosse você, não criava esperança não, hein? Isso não acontecer. Vai ficar aí frustrado. Pessimismo. Não, Fernanda, eu tô tentando proteger o meu filho. Não está tentando proteger, você está jogando um balde de água fria. Pessimista e crítico em excesso. Outra característica para a gente falar do fleumático. Falta de constância? Não, o melancólico ele é extremamente constante.
Desconfiado. Fácil de magoar. Também, imaturidade. Muito sensível. Tudo é sobre ele, tudo machuca. Viver do passado, não necessariamente. Mentiroso e manipulador, não é característica de temperamento. Caráter, tá, Ariadne? Não é característica de temperamento. Se você está lidando com uma pessoa assim e ela é de temperamento melancólico, isso não é do temperamento dela, é de caráter. Vamos alinhar isso daí, para não criar rótulos. Vamos lá, última característica que denuncia também uma imaturidade de um perfil melancólico. Ele é extremamente paralisante. Não consegue entregar e executar as suas ações, os seus projetos, as suas metas, porque medo. Medo, está paralisado no medo. Medo de não dar certo, medo de não gostarem, medo do que vão pensar, medo do... Medo. Medo é também uma imaturidade que está no temperamento melancólico. Mas é um medo que paralisa. É medo de quê? De não ser aprovado. Medo de não ser não dar certo. Medo das coisas darem errado. Aí o que ele faz? Engaveta todos os projetos, todos os sonhos. Porque tem medo. Imaturo. Podia estar em outro lugar, em outro nível, na vida emocional, ministerial, no profissional, na carreira, mas não tá. Por quê? E o que vão pensar se eu falar na live, se eu fizer uns stories? O que vão falar de mim? E se eu apresentar esse projeto e meu chefe não gostar? Apresenta, criatura! Se ele não gostar, ele vai falar, não gostei. E aí? O que de pior pode ter acontecido nisso? Nada. Tu vai lá e melhora o projeto. Agora vem, fica engavetando, fica confabulando aqui, ó. E é tudo na cabeça. E maturidade. Tá? Então, se você se enxergou aí, já fizemos o diagnóstico do imaturo colérico, do imaturo sanguíneo, agora do imaturo melancólico. Se você está se identificando, não é para ficar de coitadinha. Ai, coitadinha de mim, eu nem gosto do meu temperamento. Não vai te levar a lugar nenhum, tá? É pegar essa informação e superar, melhorar. E por fim, o fleumático, que não reclama de nada, fica por último. Precisava dessa no domingo, Fernanda? Não é o primeiro dia da semana? Eu faço votos que este ano termine melhor do que começou. Tanto é que quarta e quinta eu estarei em um encontro, em um curso de 2 dias, 20 e 21, falando sobre carreira de valor, olhando para você, na sua natureza e nas suas motivações. Só vem, se você ainda não se inscreveu para esse evento, R$ 47,00 é o valor que custa para você mergulhar nesse assunto comigo e sair do outro lado. E, de repente, aí se tornar uma analista de temperamentos pelo meu método, tá? Só deixo aí suposições do seu futuro se você parar de ser imatura. Parar de ser imaturo. Fleumático. O que fleumático faz? Ai, que fofa vocês, gente. Ô, Tati, love you. Vamos lá. Não se move, não dá opinião, não fala o que sente. Não se mover é uma avaliação de quem assiste, tá? A gente parece que tá parado, mas a gente nunca tá parado. Tanto é que quando a gente entra em movimento, a gente explode. É porque enquanto a gente tá ali, ó, quietinho, sem falar, sem fazer, a gente está se alimentando, a gente está solidificando o conhecimento dentro de nós. Então, não necessariamente estar parado é uma realidade, tá? Mas a gente que tá por fora, de fora, realmente a gente enxerga isso. Procrastina. O que é o procrastinar? Todos nós procrastinamos. Mas no fleumático, o fato de procrastinar faz com que ele perca oportunidades, tá? Porque ele vai deixando para depois. Depois eu faço, depois eu falo, depois eu mando, depois eu me apresento, depois eu me ofereço. E nisso de depois, perdeu a oportunidade de ser promovido, oportunidade de ser colocado numa vaga melhor do que ele tá, oportunidade de namorar aquela mulher maravilhosa que ele estava avaliando, e depois eu mando mensagem, alguém foi lá, mandou uma mensagem, ela já tá namorando, tu perdeu tempo. Toma, distraído. Acelera, Rubinho, pelo amor de Deus. Por deixar para depois eu falo com o meu pastor, você não foi convocada, sendo você extremamente sensata e capaz para falar e pregar a palavra para os seus irmãos.
Tudo isso aí vem de onde? De uma procrastinação que fica empurrando a vida com a barriga. Por quê? Porque para o fleumático nada é urgente. Aí entra nessa história aí. Imaturidade. Você está perdendo oportunidade? É por conta da sua imaturidade. Você está utilizando a ferramenta de modo errado. Está dando desculpa ao invés de usar isso como ferramenta de terapêutica. O que mais? Evita conflito, gente. Eu falei aqui, comecei me expondo, que por tanto evitar conflito, eu precisei ser humilhada, desrespeitada e envergonhada pelo seu meu marido publicamente. Por quê? Ai, não quero conflito. Para ele fazer publicamente, ele já tinha feito na intimidade, minha gente. É claro que sim. Então, o fleumático, o imaturo, ele é passivo, ele é apático, ele evita conflito. Ai, não, deixa. Fulano tá falando mal de tu, hein? Ai, deixa, eu não sou isso mesmo. Evitando conflito. E a Bíblia tá assim, ó, cheia de gente. Para dar exemplo do nosso temperamento. Que evitou conflito e deu ruim. E deu muito ruim. Então, não existe paz na omissão. Há coisas que você precisa gerar guerras. E eu tive que entrar em várias guerras para superar a minha imaturidade no meu temperamento. Então, evitar conflitos e deixar as coisas para depois perdendo oportunidades é sinalização de que você, fleumático, está imaturo. E por fim, passivo. Não se posiciona. Deixa as pessoas escolherem e falarem por você. Conhece fleumático assim? O que você quer? Ah, não sei. O que a gente vai comer? Ah, você que sabe. Para onde você quer ir? Ah, escolhe você. Já irritou, não já? Não irritou? Não já irritou? Irrita. E aí o fleumático fala assim, ó, não tô entendendo por que tá tão irritado comigo. Eu não fiz nada. É isso. Você não faz, você não decide, todo mundo tem que vir e fazer e decidir por você, e você, ó, fica ali, ó. Um peso. Um peso. Até quando? Até quando? Hã? Então, o que a gente tem que fazer é amadurecer. Fizemos nosso diagnóstico? Coloca aí pra mim. Descobri, estou imatura. Descobri, estou imaturo. Só isso, não precisa muito longe, não. Só quero isso. Só quero que você escreva, sabe por quê? Quando a gente assume e a gente escreve, a gente fala, aqui ó, o nosso cérebro, ele decide que você vai dedicar a sua energia para não ser mais, tá? Bora lá. Bora lá. Sim, descobri, estou imatura. Melancólica imatura, colérica imatura, sanguínea imatura, fleumática imatura. Isso, isso, isso. Aqui ninguém pode te julgar, estamos todos no mesmo barco, em rumo de amadurecimento. E é para isso que eu quero você no Carreira de Valor. Carreira de Valor não é só para carreira profissional. Carreira de Valor é uma vida que tem valor, que tem relevância, que deixa um legado, uma vida significativa e todos nós queremos. Então você precisa estar comigo no Carreira de Valor, tá? E por fim, como cada temperamento é quando está maduro. Isso aí, gente, vamos juntos. Nós estamos juntos nesse barco. Glória a Deus, tem conhecimento, tem maneiras, né? Deus também nos ajuda demais nesse processo. Mas agora a gente, já que vocês assimilaram aí, entenderam, não é culpa do terceiro, não é culpa do meu marido, não é culpa da minha mãe, não é culpa dos meus filhos, não é culpa do meu chefe. A responsabilidade é minha e essa parte que me cabe eu estou comprometida a fazer a partir de agora. Vamos lá. Como é? E como é? É importante eu falar isso antes, tá? Na maioria das vezes, uma ferramenta prática de saída da imaturidade é a gente nos comportarmos de maneira diferente, tá? Então, se eu enxerguei ali que eu tenho essas características que me tornam uma pessoa imatura, o que eu vou fazer para sair disso? Eu vou me comportar ao contrário. Se eu, como colérico, é uma pessoa que tem dificuldade de escutar, eu vou começar a escutar. Se eu, como sanguínea, sou uma pessoa que tem dificuldade de cumprir os meus combinados, eu vou começar a cumprir. Se eu, como fleumática, eu tenho dificuldade de me posicionar, eu vou me posicionar. Se eu, como melancólica, eu tenho dificuldade de elogiar, de acreditar que pode dar certo, eu vou começar a me comportar assim.
É simples, minha gente. A gente muda o comportamento, a gente faz o oposto do que a gente tem o costume de fazer. E é isso que eu vou falar aqui do temperamento quando ele está maduro, para você anotar e, ao anotar, decidir, a partir de agora, eu vou agir assim. Ainda que seja por esforço, ainda que seja intencional, ainda que seja calculado, tá bom? Todo o amadurecimento, ele parte de uma autoconsciência. A autoconsciência é, antes eu bebia refrigerante, agora eu sei que me faz mal e não vai me levar para o corpo que eu quero. Então o que eu faço? Eu calculo que eu vou beber água ao invés de refrigerante. Eu queria? Não. Eu queria beber refrigerante, mas agora eu vou beber água. É calculado. É assim também o nosso processo de amadurecimento, ok? Vamos lá. Colérico maduro, para começar. Já que vocês sentaram a lenha neles, agora vocês vão elogiar. Como é que você enxerga uma pessoa de perfil colérico e você admira porque ela é madura? Porque ele é maduro? Vamos lá. Primeira característica de um colérico que de fato denuncia maturidade. Ele é líder. E é um líder visionário. Ele é aquela pessoa que enxerga o que todo mundo ao seu redor precisa e ele se antecipa no sentido de impulsionar esta pessoa para chegar neste lugar. É muito lindo de ver. Já viu? Colérico que faz assim? Ele chega em você e fala assim, olha, você tem uma capacidade gigantesca nisso aqui. O que você acha de fazer este curso? O que você acha de fazer, de estar neste lugar? Ele te impulsiona. Ele coloca você exatamente no lugar que você vai brilhar. Isso é um líder visionário. E o colérico, ele tem essa natureza, ele é habilidade, ele tem facilidade em enxergar isso. Ele enxerga potenciais. Ele enxerga pessoas no lugar que elas precisam estar, porque é natural para elas. Então ele é um impulsionador de pessoas. O colérico imaturo mata pessoas. O colérico maduro impulsiona pessoas, porque ele é um líder visionário. Toma decisões estratégicas, no sentido de não olhar só para os seus próprios interesses. Não é sobre ele. É estratégico para todo mundo. Todo mundo sai ganhando. A família, os filhos, a esposa, todo mundo sai ganhando. Os colaboradores, os líderes, todo mundo sai ganhando. A igreja, os discípulos, todo mundo sai ganhando. Porque ele traz a estratégia de uma maneira que ele colabora com o crescimento e com o benefício de todos. Também aí, ó, um colérico maduro. Por enquanto, eu não falei em mansidão, não é? Não falei em doçura, não falei num jeito melhor de tratar as pessoas, mas agora eu vou falar. Um colérico que está em processo ou maduro, ele ele lida com pessoas de forma empática. Não espere, tá? Aquele colérico que vai falar doce, mansamente. Não. Ele vai continuar na natureza dele, acelerado. Mas ele vai usar de empatia. Ele vai entender melhor a sua situação. Ele vai, de repente, olhar para você e vai enxergar, vai te ouvir com mais facilidade. Ele não vai desconsiderar as suas reclamações. Ele não vai tender a fazer com que você se sinta mal pelas dores que você está carregando. Não, ele vai ser empático. Líder estratégico e empático. Líder estratégico e empático. São essas três características que você, colérico, precisa começar a executar de maneira intencional. Tá bom? Então ele age com empatia. Logo, se age com empatia, vai respeitar o processo do outro, que também é uma dificuldade quando você não amadurece, né? Sanguíneo maduro. Sanguíneo maduro. Como é que a gente avalia? Qual a característica? Qual a qualidade de um sanguíneo que amadureceu? Cumpre o que promete, né, gente? Já começa daí. Cumpre o que promete. É comprometido. Entrega o que tem que entregar. Faz o que tem de ser feito. É isso. A gente enxerga maturidade num perfil sanguíneo quando ele começa a entregar tudo o que ele promete. Ó, o Henrique aqui, um colérico, gente, maduro. O Henrique já está no nível de maturidade. O Henrique já é um líder. Ele já é estratégico. Ele tá falando, ó, empatia é a mais treta.
Porque vocês querem acelerar a galera, né? Bora, né? Vocês querem resultado. Então, é sim uma dificuldade. E a gente precisa considerar isso. Quando a gente vê uma pessoa no processo de amadurecimento, a gente precisa apoiar. Porque é muito difícil e exige muito esforço, tá? Então, um sanguíneo, ele cumpre o que promete quando ele está em processo de amadurecimento. Um sanguíneo que está em processo de maturidade, ele tem disciplina. Soneca não existe mais no seu alarme, viu, meu amor? É 5 da manhã, é 5 da manhã, não é 5h25. É 5 da manhã que tu vai levantar. Porque agora você tem disciplina. Oi, obrigada, maravilhosa. Você tem disciplina. Você é perseverante. Você é focada. Você é determinado. É isso. Você cumpre o que promete com disciplina, com constância. Faz todo dia a mesma coisa, porque é isso que vai dar resultado. Ok? E por fim, tem a habilidade em ouvir, não só em falar, né, sanguíneo? Sanguíneo que já tem ali, né, uma harmonia, um equilíbrio. Não é aquele sanguíneo que chega, não, ele chegou e tudo bom, carismático, alegre, sociável, mas agora com equilíbrio, sem atropelar, sem trazer desconforto sonoro para as pessoas. Anotou? Espero que esteja anotando, porque a partir de hoje é assim que você vai agir, tá bom? Esse é o processo de amadurecimento. Já começamos. E na quarta e quinta você vai estar comigo no Carreira de Valor e nós vamos mergulhar ainda mais nesse processo. Combinado? Então, por melancólico, um melancólico maduro, como é que ele funciona? Melancólico maduro. Posso falar? Posso? Ele é uma pessoa executora. Planeja maravilhosamente bem, não é isso a natureza dele? Planeja, 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 mas não executa. Quando ele amadurece, ele planeja e executa. Portanto, ele é um executor. Quando você vê um melancólico entregando, se movendo com ousadia, entregando resultado, pode saber. Ele está se esforçando. Não é natural. Logo, valorize. Aplauda. Tá? Incentive. Porque ele está por esforço. E é muito esforço mesmo. Então, ele é uma pessoa que executa. Entrega com excelência. E entrega com excelência sempre que é solicitado. Na pressão, com pressão, no prazo, fora do prazo, ele entrega com excelência. Extremamente dedicado e diligente. Por fim, o melancólico que está maduro, ele tem mais habilidade em enxergar o que pode dar certo do que o que pode dar errado. Então, ele se domina, ele manipula os seus próprios pensamentos, ele monitora os seus próprios pensamentos para enxergar o que pode dar certo, para enxergar o que deu certo, para elogiar o que deu certo, ao invés de ficar criticando e no pessimismo. Certo? É isso aí. É isso aí. Passa a enxergar a vida de uma maneira mais colorida, o copo mais cheio, ok? Também é característica de um melancólico que está maduro. E para fechar, o fleumático maduro. Como é que ele funciona? É uma pessoa que tem uma velocidade de reação no tempo certo das coisas. Não fica empurrando com a barriga. Se é para fazer hoje, ele faz hoje. E entrega hoje. E se tem que ajustar, ele vai ajustar no tempo certo. Então ele já não é procrastinador, ele já não é aquela pessoa que deixa as coisas para depois. Ele faz o que tem de ser feito e faz na hora. Depois ele descansa. E você, em nome de Jesus, dê paz a ele para descansar. Ele foi lá, fez o que tu queria, mulher? Então para de ficar no ouvido do teu marido, deixa ele solto no sofá. É domingo. Também a gente não, né? A gente não facilita o processo do crente para o céu. A gente não facilita. Teu marido, tua esposa fleumática fez o que tinha para fazer? Deixa ela largada no sofá fazendo nada. Ai, mas você tá ficando à toa olhando pro TikTok. Deixa. 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 Ela já entregou? Deixa. Porque ela está em processo de amadurecimento. Mas ela não morreu para a natureza dela, tá? Importante você saber disso.
Cria estabilidade e resultados sólidos. Por quê? Porque não é mais passivo. O que ele faz? Ele cria oportunidades. Ele tem iniciativa. Aquela pessoa que dizia tanto faz, não sei, você que sabe, acabou. Agora ele cria resultados. Ele diz, vamos sair para jantar. Esteja pronta às 7 da noite, que eu vou te levar. Entendeu? E eu já escolhi o restaurante. Eu quero você toda maravilhosa. 7 da noite. Rapaz, o marido fleumático que faz isso hoje à noite com a sua esposa, meu Deus do céu. Essa mulher vai se apaixonar por você de novo, homem. Mulher, você que se antecipa e diz para o seu marido, olha, nas férias nós iremos para tal lugar porque eu já escolhi, já sei o preço, você já apresenta o plano estrategicamente. Ah, minha filha, teu marido vai ficar enlouquecido. O que aconteceu com essa mulher? Você que se apresenta desse jeito pro seu chefe, minha filha, ó, é só sucesso. Carreira de valor, entendeu? Uma vida significativa. É isso que nós estamos aqui preparando, tá certo? Se você ainda não sabia, é isso que a gente está preparando. O que acontece quando você amadurece? É isso que acontece. E, para fechar, porque eu dei 3, né, características para cada um, o fleumático maduro, ele é uma pessoa que está no ambiente, que não é indiferente, que não é... Sabe aquela pessoa que é igual uma planta? Tá, mas ninguém repara? Fleumático maduro, não, ele não passa despercebido, não. Oxi! Fleumático maduro é convocado a falar. Fleumático maduro é convocado a nos ensinar, porque tem sabedoria, tem sensatez. Conhece um fleumático assim? Minha irmã, ó, é só sucesso. Porque ele tende a ser o quê? Carismático, gentil. Ele não é aquela pessoa arrogante. Então, quando ele traz conhecimento, ele traz de uma maneira que as pessoas se sentem acolhidas. Porque tem habilidade, uma habilidade de trazer esse ponto, esse conhecimento de uma maneira agregadora, tá? Então, se você deu checking aí nessas 3 principais características, claro, pode-se dizer aí uma mulher madura, um homem maduro na sua natureza temperamental, como a Raíza rapidamente escreveu, sou fleumática madura, uhul! Tá? Mas se você enxergou pelo menos um ponto lá na imatura, calma, respira, diga, estou em processo de amadurecimento. Certo? É isso, Elaine, estou em amadurecimento. Porque ainda tem uma lá, Fê, aquela lá ainda faço. Ainda é difícil para mim, tá? Tá tudo certo. E agora a gente vai para ação, né? A gente vai pegar isso daqui e aplicar. Porque eu não quero ninguém, minha gente, conhecendo isso e continuando a vida como se não conhecesse. Às vezes você até fala para as pessoas ao seu redor, nossa, tive uma live com a Fernanda de temperamentos, foi maravilhosa. Sim, e cadê o fruto? Cadê o fruto? A pessoa vai dizer, foi maravilhosa, e aí, o que te transformou? E aí você vai escrever aqui para mim. Qual é o seu compromisso a partir de agora? Eu vou me comprometer a agir de tal maneira, a partir de agora, Fê. Esse é o meu compromisso com você. Esse é o meu compromisso público aqui. Eu não vou pegar esse conhecimento e fazer de conta que ele não existe. Eu vou aplicar. Coloca aí pra gente. Eu, a partir dessa live, farei tal coisa. Agirei de tal maneira. Vou convocar o Senhor, meu marido, para uma conversa séria, porque eu estou me sentindo desrespeitada. Sabe? O que você vai fazer? Hã? O que você vai fazer com esse conhecimento? A gente precisa aprender a aplicar aquilo que a gente escuta. Conhecimento sem prática só serve para inflar, para encher, para deixar a gente chatinha. A gente fala, mas não produz frutos? Presta não, não serve. Vou amadurecer, Fê, vamos juntas. Vai amadurecer fazendo o quê, Lília? É isso que eu quero que você diga. Vou amadurecer. E o que eu vou fazer esta semana? Você pode pegar um ponto e falar, eu vou dedicar-me a este ponto. Eu vou aplicar o conhecimento que tu falou. Estou em processo de amadurecimento. Elisa, o que você vai fazer? Você ouviu do seu temperamento. Qual é o comportamento do seu temperamento que você vai mudar esta semana? É isso que eu quero que vocês sejam. Intencionais. E extremamente diligentes. Porque, mais uma vez,
Hábitos, para serem transformados, eles precisam da nossa atenção. E uma atenção, de fato, assim, ó, plena, tá? Fleumática, vou sair da zona de conforto. Isso é muito amplo. O que é essa zona de conforto? O que você vai fazer? Ó, a Carlinha entendeu, eu vou falar menos. Nós já entendemos que ela é sanguínea, né? Boa tarde, Andressa Paz. Eu vou executar mais, melancólica. É isso, Elisângela, eu vou ser constante. Em que ele escolhe uma coisa, tá? Porque quando a gente tenta ser constante em tudo, a gente se atropela. Então escolhe um lugar que você vai ser constante, tá? Pode ser alimentação, pode ser devocional, pode ser na sua diligência, no seu casamento, tá? Escolhe um lugar e aí depois que você estiver tranquila nesse lugar, vai adaptando e colocando mais coisas. Relacionar mais com as pessoas, muito bem. Vou me posicionar, isso aí, Ivonete, fleumática como eu. Serei menos sensível, melancólica. Eu vou ter mais disciplina, sanguínea. Isso aí. Tô amando, gente. Vou amadurecer posicionando, deixando de ser mais passiva. Eu me comprometo, a partir de hoje vou me posicionar. Gente, cadê os coléricos? O colérico tá de boinha aqui, né? Não vi nenhum colérico dizendo em que você vai amadurecer. Cadê você? Só vi melancólica, sanguínea e fleumática abrindo seu coração dizendo eu vou fazer. Cadê os coléricos? Já entrou na onda de que, de repente, eu não, né, não preciso. Serei mais paciente. Isso aí, Claudinha. As camadas só no Carreira de Valor, tá? Carreira de Valor eu vou falar das motivações humanas. É isso aí, Fábio. O colérico imaturo, ele não tem defeitos. Não precisa melhorar em nada. Pode ser madura e imatura. Você pode ter vencido algumas coisas e precisa vencer outras. É isso que a gente precisa fazer aqui, tá? Você identificou onde você precisa, que ainda tá falhando? Ataca esse lugar. Muito bem. Vocês viram aqui? Olha isso, gente. Olha isso. Vou pegar a Andressa para falar bastante do perfil colérico aqui, ó. Eu estou me policiando em ser menos crítica. Eu falei de uma característica de imaturidade que seja crítica do colérico? Não falei. Mas como é que o colérico funciona? O colérico, ele pega uma informação, ou uma orientação, ou uma direção, ou ele lê alguma coisa, ou ele faz algum curso, e aí ele adapta ao seu jeito. Por quê? Dificuldade de submissão. Então, o colérico, quando ele tem essa dificuldade de submissão, ele vai pegar a ideia, mas ele vai fazer do jeito dele. Eu não falei que o colérico precisa vencer a crítica, mas ela entendeu que com ela, o que ela precisa vencer é isso. Assim que o colérico funciona. Sabia disso? Aí você dá uma direção pro colérico, tá? Vamos supor que eu sou uma líder espiritual de um colérico. Aí eu falo assim, olha, essa semana você vai ler o livro de Jó. Tá bom? Tá bom, vou ler o livro de Jó. Aí, no final da semana, eu falo, e aí, como é que foi a semana lendo o livro de Jó? Então, eu li o livro de Jó, mas eu também li o livro de Provérbios, porque eu achei que ia ser mais interessante para mim. Foi essa a direção? Não. Mas como tem dificuldade de submissão e quer sempre estar no controle, ele vai estar sempre um jeitinho de colocar do jeito dele. Isso é imaturidade também, tá? Porque isso denuncia uma falta de submissão. Gente, seguinte, vou convocá-los a estar comigo na Carreira de Valor, dia 20 e 21. Qual o valor? R$ 47,00. Onde é que você se inscreve? No link da minha bio. Simples, fácil, prático, objetivo, como eu, fleumática que sou. Não consigo essa coisa de, faz isso, faz aquilo. Não, vai lá no link da minha bio e vai agora. Uma tarefa que você vai fazer e vai fazer agora, tá? Vai lá. Carreira de Valor, R$ 47,00 e esteja comigo dia 20 e 21. Combinado? É só isso que você precisa. Beijo, que Deus abençoe o seu domingo, a sua semana, em nome de Jesus. E se você precisar de alguém para prestar contas, Fernanda, tô aqui para dizer, consegui. Segunda consegui, terça consegui, quarta eu falhei, mas quinta eu tô aqui de volta e eu consegui manter o meu compromisso com você. Combinado? Vamos fazer esse combinado? Então tá combinado. Beijos, que Deus abençoe, fiquem com Deus.